Graça e paz, irmãos. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Bom, mais uma quarta-feira e nós estamos viajando com Paulo. Aí, na terceira viagem missionária do apóstolo Paulo, no livro de Atos. Hoje nós vamos para o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. No capítulo 19, na semana passada, Paulo sai de Éfeso ali por causa de uma confusão que aconteceu. De uma forma que tinha gente ali que não sabia nem por que estava naquela confusão, que eles gritavam e nem sabiam por que estava ali. E o apóstolo Paulo sai dali e segue sua viagem. Hoje ele vai para Macedônia, passa pela Macedônia e pela Grécia. Depois acontece um caso aqui interessante, que ele teve que fazer uma ressuscitação de última hora lá em Troade. Depois ele se despede dos presbíteros de Éfeso, porque ele manda chamá-los até Troade para uma reunião, e parte para Jerusalém. Pois bem, vamos lá, nesse estudo de hoje, vamos começar lendo aqui no primeiro versículo, capítulo 20, primeiro versículo. Eu estou no NVI, não sei se vão projetar lá. Diz assim: cessado o tumulto. Que tumulto? Aquele lá de Éfeso. Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu para a Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Vamos entendendo aqui, vamos por parte. Eu acho tão interessante que Paulo, mesmo diante de toda a tribulação, de toda a perseguição pela qual ele passava nessas viagens, essa já era a terceira, indo para Jerusalém e lá ficar numa casa alugada por 2 anos e depois ser morto em Jerusalém, ele, mesmo diante disso, a Bíblia se encarrega de dizer que ele ia encorajando os irmãos com muitas palavras. Isso é fantástico, né? Porque nós vivemos hoje num mundo de depressivos. E a gente tem que tomar muito cuidado. Todos nós somos suscetíveis a isso. Eu não sei se é porque a gente tem uma vida tão boa hoje, que vai comparar a nossa vida hoje com a vida de Paulo. Meu Deus do céu. Hoje a gente não tem perseguição não, irmãos. Hoje, se for comparar com aquele tempo, não temos nada. Hoje a gente tem facilidade que eles não tinham. Hoje nós temos aviões, eles não tinham. Hoje eu quero ir, por exemplo, esse ano, eu estou convidado a ir em dezembro para o Nordeste, para os eventos de 92 anos da igreja. Rio Grande do Norte, Ceará. Quando eu vim há 40 anos atrás, eu saí de lá na quinta-feira, cheguei aqui no sábado. 52 horas dentro de um busão. E outros primos meus que vieram antes, eu levei 52 horas. Eles levaram 15 dias para chegar aqui, de pau de arara, de ônibus velhos, né? Mas hoje eu entro num avião desse aí, 3 horinhas depois, eu estou lá em Fortaleza. 2 horas depois, eu estou lá em Natal. Olha que facilidade que a gente tem hoje. A tecnologia, né? Eu pego hoje aqui, o Adriano estava perguntando como é que eu fazia aqui. Eu pego hoje aqui, eu tenho um aparelho, um computador, que isso aqui é um computador, e nele aqui eu tenho tudo. Eu tenho toda a Bíblia que Paulo não tinha. Eu tenho, e se eu não quiser ler, eu aperto um botãozinho que tem aqui e ela fala. Agora há pouco mesmo eu fiz isso. Peguei o capítulo 20 de Atos. Aqui tem um botãozinho aqui que é um fonezinho. Coloquei o fone de ouvido, encostei na cadeira e ouvi o capítulo todinho. E eu ainda tenho a opção de escolher a voz que eu quero ouvir. Se eu quero ouvir voz de homem,
se eu quero ouvir voz de mulher, e está tudo aqui. Mas Paulo não tinha essa facilidade. Por isso que quando ele chegava numa dessas cidades, ele ia para a sinagoga. Porque lá na sinagoga, ele tinha a oportunidade, como autoridade que era, de ter acesso aos pergaminhos. O Velho Testamento, porque não tinha o Novo ainda. Os livros de Isaías e outros livros do Velho Testamento, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, também chamado de Pentateuco, e ele tinha acesso a isso lá. Hoje eu tenho aqui, hoje nós temos aí, que fica pelos bancos do templo, aí e a maioria sequer leva para casa. Mas ele tinha essa perseguição, toda essa tribulação, mas mesmo assim, ele ia encorajando os irmãos com muitas palavras. Às vezes o irmão, você, estamos tão para baixo, que a gente não tem o que falar para ninguém. O que aconteceu, irmão? Sei lá, crise de ansiedade, crise de depressão. Ah, por que você está assim? Sei lá. Os nossos filhos, que hoje é um problema sério, nós damos tudo na mão. O que parece ser bom, mas não é tão bom. E nós ainda temos aquela coisa de dizer assim, eu ouço muitos os pais falarem assim, não quero que os meus filhos passem pelo que eu passei. Mas esquece que você é o que você é hoje por causa do que você passou. Porque seu pai não tinha dinheiro para dar o melhor tênis para você, não tinha dinheiro para mandar você para a faculdade, não tinha dinheiro para comprar a roupa de marca, na nossa época. A roupa, eu sempre usei a roupa, a marca da minha roupa era a marca mamãe. Era o que mamãe fazia. Era a roupa que ela fazia. Marca boa, marca mamãe. O meu cabelo era sempre a marca mamãe. Era a mamãe que cortava. Aliás, na Copa do Mundo aí, o Ronaldinho, lembra daquele corte que ele fez? Corte ridículo, aqui que ficou só a frente. Era aquilo que minha mãe fazia na gente. Era. E se tivesse piolho, aí raspava tudo. Por causa dos piolhos. Mas hoje, os pais mandam o menino para o salão e ainda faz o que na nossa época, quando o barbeiro era ruim, deixava caminho de rato. O Cauã, Cauã, esse dia estava com um caminho de rato. E ainda fez um R aqui. Achando que era de Rebeca, era de rato. Você está entendendo? Eu falei, mas meu filho, quem fez esse caminho de rato ainda assinou com R. Ah, que vida boa que nós temos. Quando uma mulher fica depressiva porque o marido não passou na sorveteria e não levou sorvete para casa. Ai, depressivo. Por quê? Porque não trouxe sorvete. Paulo. Por isso que se fala tempos difíceis, é mais ou menos assim, não me lembro a frase toda. Tempos difíceis faz homens fortes. Tempos fáceis faz homens fracos. Acho que é mais ou menos assim. Vou repetir, tempos difíceis faz homens fortes. Quando eu falo homem, estou falando homem e mulher. E tempos fáceis faz homens fracos. Paulo ia encorajando com muitas palavras aos irmãos. E olha que ele saiu de Éfeso porque queriam pegar ele, queriam matá-lo, queriam arrancar a cabeça dele. Mas ele não se entregava. Versículo 3. E por fim ele chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. E quando estava a ponto de embarcar para a Síria, os judeus fizeram uma conspiração. Era de problema em problema. Fizeram uma conspiração contra ele. Por isso decidiu voltar para a Macedônia. Meu Deus. Sendo acompanhado por 7 pessoas. Olha, os nomes deles, se você quiser escolher aí para pôr no seu futuro filho, olha que nome legal. Sópatro era um deles. Era filho de quem? De Pirro, lá de Bereia. Aristarco e Secundo, de Tessalônica. Gaio, de Derbe. E Timóteo, além de Tíquico e Trófimo, que eram da província da Ásia. Esses homens foram adiante
e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipo após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois, nos reunimos com os outros em Troade, onde ficamos ali 7 dias. Versículo 6. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermentos, também chamado de pães asmos. O que era isso? Os judeus faziam a festa dos pães asmos por 7 dias. 7 dias eles comiam pães sem fermento, para lembrar da saída do Egito, quando eles não tiveram tempo de fermentar o pão e tiveram que sair e ir embora. E também o fermento representaria aí os costumes do Egito, a escravidão do Egito, e na Bíblia também o fermento tem uma simbologia de pecado, não é isso? Então por 7 dias eles comiam esses pães, reuniam-se para comer esses pães sem fermento. Agora vamos ver um episódio que aconteceu, que a Bíblia registrou lá em Troade, e que tem um ensinamento para nós. No versículo 7, olha só. No primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, reunimos-nos para quê? Para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. E havia muitas candeias no piso superior, onde estávamos reunidos. Isso era um refeitório, mas havia 3º andar, e estava ali todo mundo reunido para comer o pão. Olha o que aconteceu. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, olha o perigo, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando levantaram, estava o quê? Estava o quê? Mortinho, ele morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. E depois continuou a falar até o amanhecer, e foi embora. E levaram vivo o jovem, o que muitos consolou. Olha que episódio interessante. Quando Deus tem algo para falar com a igreja, Ele vai falar no tempo que for necessário. Mas hoje está cada vez mais difícil. Hoje nós estamos no tempo, e é interessante, o diabo sabe disso, né? É interessante como cada vez mais... Você sabia que muita gente não vem à igreja porque fala, demora muito. Demora muito. Pastor fala muito. Para que tudo isso? Para que tanto tempo falando? Aí o diabo sabe disso. Ele está aliciando a nossa mente faz tempo. Vocês já viram aí os TikToks da vida? São pequenos vídeos que, se tiver mais do que 2 minutos, 1 minuto e pouco, as pessoas estão numa correria tão grande que ninguém para assistir. Você está entendendo? É o fast food, é rápido, é todo mundo. Olha só como é que são as coisas. Agora, e a gente cai nessa, porque não são coisas ruins. Para nós, para nossa carne, não é coisa ruim. As pessoas estão agora andando vezes 2. Você manda um áudio, eu mando um áudio no WhatsApp para você, e agora você pode ouvir com 1,5 ou com 2 vezes na velocidade. A gente está tão corrido que nós ouvimos, levanta a mão aí, quem, quando recebe um áudio, ainda tem paciência de ouvir ele em uma vez. A gente já aperta o vezes 2. Aí você vê eu falando muito rápido, meu Deus do céu. Aí rapidinho a gente ouve o negócio. Então a gente vem sendo preparado para isso. É muito rápido. E aí chega aqui na igreja, não dá para ouvir o pastor em vezes 2. Você vai ter que me ouvir em vezes 1. Sorte de vocês que eu ainda, modéstia à parte, eu falo bem. Eu tenho uma boa dicção, Deus me deu uma boa voz,
E eu faço bem, eu falo bem. Agora imagine vocês num lugar aonde não é assim. Aí complica mais. Mas a palavra tem que ser pregada. Eu não sei como é que era Paulo. Se Paulo tinha uma boa dicção, se Paulo falava alto, falava baixo, falava bem, não sei. Eu sei que ele era muito sábio. Aí, veja só. Esse rapaz, interessante que o nome Eutico tem um significado. Em Israel, todo nome tem significado. Aqui também tem. É que a maioria não vai buscar. Quando você for colocar o nome no filho, primeiro pesquise para saber o que significa o nome. Não é à toa que Deus mudou alguns nomes. Uns ele acrescentou letra, outros ele tirou. Abrão, ele deu mais uma letra, mais um A. Abraão, já Sarai ele tirou o I. E ficou Sara. Saulo virou Paulo. E assim vai. Eutico significava bem-sucedido, alguém muito próspero, alguém de riqueza. Mas esse rapaz, ele estava sentado numa janela. Lá na janela. Pior do que a turma do fundão, né? Não sei se estava muito cheio isso aqui. Mas o Eutico estava sentado na janela. Quem está na janela também está meio que em cima do muro. Não está nem dentro e nem fora. Parecia os carros da minha terra. Quando vinha lá em Viçosa, só tinha um único carro que rodava no domingo. Metade da gente ia no carro e a outra metade ia pendurado. Porque uma perna para dentro, outra para fora. Mas a gente chegava lá. O jovem estava na janela e adormeceu profundamente durante o longo discurso, ou seja, a longa pregação de Paulo. E aí, o sono bateu, né? Vencido pelo sono, caiu. Tem queda que é para morrer. Tem queda, meu amado. Se você não ouvir a palavra de Deus, como um texto sagrado desse aqui fica para a gente poder extrair ensinamentos dele. Se você não ouvir a palavra de Deus atentamente no tempo que Deus quiser falar com você e por todo o tempo que Ele quiser falar com você, e você cair, você pode morrer. O jovem morreu. Enquanto todos estavam ouvindo Paulo, ele dormiu, ele adormeceu, caiu do 3º andar e morreu. Agora, como Deus é misericordioso, Paulo desce lá, inclina-se sobre ele, olha a autoridade, né? Inclina-se sobre ele. É interessante que tanto Paulo quanto Pedro tiveram uma ressuscitação. Pedro ressuscitou a Dorcas, aquela irmã que nós já passamos por a história dela, fazia as túnicas e tal. Pedro ressuscitou ela quando ela morreu. E Paulo ressuscita esse rapaz aqui, que não estava no script. Nem está lá que alguém ia morrer. Foi um acidente, ele dormiu, ele não valorizou a palavra. Aqui também fica uma coisa interessante. Meus irmãos, em nome de Jesus, quando você vier à igreja, valorize o tempo que você está aqui dentro. Valorize. Eu posso dizer isso porque nesses quase 50 anos que sirvo a Deus, 48 anos, 47 anos que eu sirvo a Deus, eu sempre fui daqueles que nas reuniões, seja lá o que fosse, eu chegava primeiro, era dos últimos a ir embora. Eu tenho prazer, e Deus me deu uma mulher que é assim também, que tem prazer pela obra de Deus. Mas tem gente que não tem prazer. Primeiro, vem meio que obrigado para a igreja, e depois está aqui. Você já notou que tem gente que aqui, essa igreja até que tem uma coisa que eu acho legal. Termina e nós não estamos com pressa de ir embora. Às vezes tem motivo justo, a criança, enfim. Mas quando não, termina e a gente fica batendo papo. Não vamos embora ainda. Então, gostar da obra de Deus, isto é muito importante. Não dormir, porque quem dorme perde a bênção. Quem dorme perde o bonde. Quem dorme perde o trem. Quem dorme perde o voo. Quem dorme perde a vida. Foi o caso desse camaradinha. Ele era próspero, mas ele estava ali por causa do pão. Isso é interessante uma coisa. Se Deus não tivesse tido misericórdia dele, ele não tinha nem sequer voltado a viver. Ele estava ali para comer o pão.
Às vezes na igreja tem gente que vem, ele não vem porque gosta da palavra, ele vem porque ele quer a bênção material. Os eúticos dos dias atuais, eles estão na igreja por motivação errada. Entenda uma coisa, a gente está aqui por gratidão, por sermos salvos em Jesus. Essa é a principal. Paulo ressuscita esse moço e subiu novamente e partiu o pão. E aí, vamos dar uma paradinha para comer, né? Depois de ter que ressuscitar alguém, vamos comer. E depois que comeu, continuou a pregar até amanhecer. E depois partiu. Olha que pregação, durou uma noite inteira. Paulo pregou, sei lá, vai que ele começou 7 da noite, foi até de manhã. Pregou aí um monte de horas. Porque tinha necessidade de passar para aquela igreja coisas que estavam no coração dele, porque ele iria partir no dia seguinte rumo a Jerusalém. Então entenda uma coisa. Deus vai orientar a sua igreja como Ele quer, da forma que Ele quer, pelo tempo que Ele quiser e no tempo que Ele quiser. Mas hoje muitos pastores já se renderam. São pequenas mensagens. E quando eu falo isso, irmãos, eu não falo por uma crítica vazia, mas são cultos feitos para afagar o ego humano. São pregações feitas para lustrar ali o coração humano, com coisas que ele quer ouvir, que ele gosta de ouvir, diferentemente do que os pregadores do passado pregavam, não se rendiam a isso, e os pecadores vinham à frente em lágrimas, porque o arrependimento batia quando eles eram confrontados com a palavra de Deus, acusando-os de seus pecados, né? Mas hoje é um culto que nós chamamos de culto antropológico. O que é isso? A antropologia cuida do homem, do ser humano, ali das suas... Então é voltado para o homem. As músicas que nós cantamos, muitas das músicas que se canta hoje dentro das igrejas, são músicas para afagar o ego humano. Não são louvores a Deus. Músicas de autoajuda, mensagem de autoajuda, entendeu? Que aqui e acolá é bom também. Mas há lugares que é só assim. Você vai vencer, você é o cara, você é a mina, como diz os meninos, você é a mina, né? Entende uma coisa, irmãos? Aí é fácil, né? Coisas boas. Vocês já prestaram atenção que coisas boas, elas estão escondidas? Vou dizer de novo. Coisas de grande valor estão sempre escondidas. Você acha ouro ali naquele jardim, mexendo na terra ali? E ali, Roberto, no fundo ali, se a gente cavar ali, nós fomos cavar para enterrar um gato, achamos mais um, né? Ou o gato do menino que morreu pediu para enterrar né? Mas vai cavar ali um pouquinho, acha ouro? Acha nada. Ouro você tem que cavar muito fundo, garimpar para achar ouro. E petróleo? Você cava um buraquinho e sai petróleo? Petróleo também é um negócio precioso, custa caro, está profundo. Tudo que é bom, tudo que é caro, está muito escondido. E se você quiser, você tem que conquistar, você tem que garimpar, você tem que cavar, você tem que se doar, se você quiser. Agora coisas sem valores estão expostas aí. É como aquelas coisas de porta de loja que estão num bacião. É promoção. Compra 3 e leva 5. Então as coisas boas, a palavra de Deus, a gente tem que buscar mesmo. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não interessa se a mensagem vai levar 30 minutos, se ela vai levar 1 hora ou mais. Se Deus precisar falar conosco, pronto. Paulo, a noite inteira. Meia-noite, ressuscita alguém que dormiu. Vamos comer um pouquinho, vamos continuar. Até de manhã. Mas ele fez isso uma vez só. Pelo menos o que a Bíblia registra. Uma noite inteira falando, pregando. Porque ele tinha que viajar no dia seguinte. E tinha que passar muitas informações. Vamos ver o que foi que ele fez? A partir do versículo 13.
Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos para Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha determinado, tendo preferido ir a pé. Imagina, né? Depois de pregar uma noite toda. Meu amado, fazer a obra de Deus não é para qualquer um, não. Por isso que Jesus disse: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino dos céus, para o reino de Deus ou dos céus, para o evangelho. É melhor nem começar. Quem for covarde do caminho, volte. Não foi a ordem dada lá para aqueles 32 mil homens? Essa história é muito incrível, né? 32 mil. O Senhor manda dizer: dá um recadinho meu aí para esse povo, para essa multidão. Diz aí, quem for covarde, quem for tímido, covarde, volte. Pode ir para casa, fique em casa lá. E aí, 22 mil homens aceitaram o crachá de covardia, né? Imagina o cara chegando em casa, saiu para ir para a guerra com Gideão, todo entusiasmado, né? E aí a mulher abraçou a mulher, beijou os filhos e foi para a guerra. Daqui a pouco lá vem o bonitão voltando para casa, né? E aí a mulher perguntou: mas aí, homem, o que aconteceu? Você não ia para a guerra com Gideão? O que aconteceu? Aí ele diz: olha, mulher, é o seguinte, mandaram dizer lá o seguinte, que quem fosse covarde, voltasse, podia voltar. Eu estou aqui. Ela imagina a mulher olhando para ele e falando: que covarde com quem eu casei, hein? O cara aceitar isso, que era um covarde. Mas não foi um, foram 22 mil. E 10 mil que sobram? Imagina, não é isso? Foram lá, ainda foram selecionados. Você sabe da história no final? Sobraram apenas 300. Por isso que, para fazer a obra de Deus, meu irmão, tem que ter sangue no olho. Para fazer a obra de Deus tem que estar determinado. Você não pode pensar na sua vida, no que é melhor para você, porque afinal de contas, só faz a obra de Deus aqueles que estão dispostos a ajudar os outros. A obra de Deus não é para ajudar. Jesus não veio, entenda uma coisa, Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém. É diferente do que pregam por aí. Vou repetir, Jesus não veio para melhorar a vida de ninguém. Ele veio para salvar você do inferno. E ainda disse: no mundo vocês vão ter problema, vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, seja como eu venci o mundo. Vai melhorar no sentido de que você vai deixar uma série de mazelas, vícios e porcaria. Nisso vai melhorar, vai tomar o fato de Jesus, que é leve, mas ele não veio para enricar ninguém. Ele veio para lhe dar salvação. Tanto que quando ele curava alguém, dizia assim: não conte para ninguém. Mas como não conta? E acabavam contando, né? Não conte para ninguém, porque ele não queria ser visto como um curandeiro. Ele veio para ser o Salvador. Aleluia. Versículo 14: quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. E no dia seguinte navegamos dali, chegamos defronte de Quio. E no outro dia atravessamos para Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Eu ia mostrar a cidade aqui, mas a cidade de Mileto, ok? Que hoje está lá para os lados da Turquia. Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível, antes do dia de Pentecostes. Lembra? Dia de Pentecostes. De fogo a casa encheu. O dia de Pentecostes. O que era essa festa de Pentecostes? Era também uma festa celebrada durante 7 dias, 50 dias depois da Páscoa, né? E ela era celebrada pelos judeus, acho que até hoje, celebrada para comemorar a colheita, ok? Principalmente a colheita de trigo. Então ele queria chegar em Jerusalém antes, se fosse possível, antes da festa do dia de Pentecostes. Versículo 17: de Mileto Paulo mandou chamar os presbíteros. Olha só, chama aí os presbíteros, pastores, né, das igrejas para uma reunião. Os presbíteros da igreja de Éfeso, ele mandou chamar lá em Mileto. Quando chegaram, ele lhes disse: vamos para a reunião agora de Paulo com os pastores da igreja
de Éfeso. Vamos ver quais foram as recomendações que Paulo fez? Abre aspas, começa a reunião e Paulo diz: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Dizia ele, servia ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e também de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e com fé, com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo aqui está dando um relato de si mesmo, aqueles irmãos dizendo, olha, eu fiz o que tinha que ser feito. Era uma despedida de Paulo, mas diz, eu fiz o que tinha que ser feito. Aqui comigo, irmãos, não desvie a atenção. Aqui comigo, veja só. Às vezes a gente fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? No nosso caso, estamos aqui 23 anos pregando para essas pessoas, né? Uns aceitam, outros não aceitam, uns nos amam, outros nos odeiam, e assim vai. E a gente fala, seria bem mais fácil não fazer isso. Às vezes a gente tem a impressão que a gente está se oferecendo para cuidar de você, se oferecendo para ser pastor, quando seria tão mais fácil não ser pastor. Seria tão mais fácil não nos preocuparmos com a igreja. Às vezes eu e minha mulher nos pegamos com essas conversas. Quantas vezes? E eu garanto a você que não somos só nós. Todos os pastores têm esses pensamentos. Seria tão mais fácil não nos metermos nisso, né? Me lembro que uma vez tinha um pastor lá, na época da Ágape, tinha um pastor lá de Cocaia, e ele chegou para o pastor da região aqui, e ele disse, rapaz, o negócio lá está difícil, eu fui inventar esse negócio de ser pastor e não estou aguentando mais. Nós não inventamos, nós somos chamados. E Paulo está dizendo, olha, eu testifiquei para judeus, para grego, disse que eles precisam aceitar o evangelho, eu falei nas praças públicas, eu fui de casa em casa, eu fiz, ele quis dizer, o que eu podia fazer, eu fiz, e no sangue deles, vamos ver para frente, versículo 22, agora compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que, em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Olha que coisa, né? Depois de fazer tudo isso, né? Olha o versículo 24, meu irmão. Deixa isso entrar na tua alma. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou. Que ministério era esse? Era o de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Olha o papel aqui. Poderia estar ministrando para pastores, né? Esta palavra. Ele diz, olha, minha vida não considero de valor algum, tão somente eu preciso terminar aquilo que eu comecei, que é pregar o evangelho. Versículo 25. Agora sei que nenhum de vocês, isso é Paulo conversando com os pastores de Éfeso, nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. Ou seja, tinha que fazer, eu fiz. Pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Olha o 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, que é o mesmo que pastor ou presbítero, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E pior, olha o 30, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair
os discípulos. Aí eu te pergunto, será que isso não acontece hoje? Gente que se levanta de dentro da própria igreja, ok? E quando eu falo, não estou me referindo aqui só à igreja de uma forma geral, no Brasil e no mundo, né? Gente, olha, dentro de vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos. Aí você olha, tem lugar que está cheio, né? Cheio. A tocar em alguém é R$100, 150, 300 e tem uma fila. Você está entendendo? Homens que torceram a verdade, pegam versículos bíblicos e interpretam ao bel prazer, pregando uma teologia de prosperidade que não está na Bíblia. Homens amantes de si mesmo, no vil metal, é tudo por dinheiro. O Silvio Santos tinha tudo por dinheiro, mas não era religioso. Mas aqui é tudo por dinheiro. E Paulo já diz: depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Domingo nós vamos começar a escola bíblica dominical com aquela revista que está na mão de vocês sobre defesa da fé. E nós vamos ter ali cada lição que vocês vão ver o teor da gravidade do que a igreja tem que enfrentar. Ok? O versículo 31. Por isso vigiem. É o velho Paulo aconselhando os pastores de Éfeso. Vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos, dizia Paulo, supriram minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade é em dar do que em receber. Olha que claridade desse texto. Paulo dizendo: não tirei nada de vocês, não cobicei nada, nem roupa, nem ouro, nem nada. E vocês sabem que trabalhei com as minhas mãos para suprir as minhas necessidades. Sabe, queridos irmãos, é um culto de ensinamento e de doutrina, embora outros verão esse vídeo depois, mas sirva para edificação sua também, e para aqueles que arrancam a lã das ovelhas, um dia vão prestar contas com Deus. Tá? Se alguém quer prosperar, se alguém quer ter o que comer, porque Paulo disse também que quem não trabalha, a ordem era severa, quem não trabalha também não coma, porque se você não trabalha e come todo dia, você está comendo às custas de alguém, está sobrevivendo às custas de alguém. Então veja só, ele dá o exemplo, ele fala: eu não explorei vocês, eu não arranquei dinheiro de ninguém, eu não pedi oferta de ninguém, não, de jeito nenhum. As ofertas que as igrejas davam, ele remetia para a obra missionária, para a ajuda de outros, e ele próprio trabalhava como um homem desse, achava tempo ainda para construir tendas, feitas com peles de cabras, para ganhar o seu sustento. Meu Deus do céu, né? Embora a Bíblia diga que o trabalhador é digno do seu salário, e aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho, não está errado não. Agora o que não pode é fazer o que hoje infelizmente a gente vê. E agora com o advento da internet, os vídeos estão pipocando aí para quem quiser ver. Milhões e milhões sendo desviados, roubados. Vão prestar contas a Deus do que é para ter sustento na casa do Senhor. Alguns têm vida de rei e o restante levam uma vida dura. Porque olha, irmãos, quem entra num ônibus desse aí, embora os ônibus melhorarem em relação, hoje mesmo a gente estava falando sobre isso, em relação aos ônibus que tinham quando eu cheguei em São Paulo, há 40 anos atrás, você pegava um Canaã, um para todos, eu ia lá pro
para o centro da cidade, para o Largo São Francisco, ali na faculdade do Largo São Francisco, e eu tinha um problema sério, era entrar no ônibus, eu dormia, mas eu acordava não sei quantas vezes, porque quando a porta do para todos abria, era uma pancada ferro com ferro, que a gente se assustava. Hoje tem uns ônibus aí, ar-condicionado, beleza, Wi-Fi, né? Tudo bonitinho. Mas mesmo assim, eu estou aqui dirigindo meu carro e eu olho para as pessoas que estão em pé no busão aí. Elas vêm dormindo, irmão, em pé. Elas estão cansadas. A única vantagem é que se desmaiar não dá nem para cair, está tão em pé um colado no outro. Aí o dinheiro dessas pessoas vem, o dízimo dessas pessoas, os que são crentes, né? O dízimo vem para a igreja, e esse dízimo, ele precisa ser retornado para o bem da própria igreja e para a implantação de novos trabalhos, para ter mantimento, também para ação social, cuidar de viúvas, cuidar de órfãos, coisas justas, não para fazer pessoas estar andando de avião próprio, morar em mansões no Brasil e fora do Brasil, às custas do dinheiro do dízimo suado das pessoas. Vão pagar caro. Vai ter o dia do acerto de contas. Então Paulo está dizendo aqui para os pastores de Éfeso, não façam isso, não cobicem, assim como eu não cobicei, não cobice prata nem ouro, nem roupa de ninguém. E ele diz, olha, vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo que fiz, mostrei-lhes, ou seja, dei o exemplo mediante trabalho árduo. Devemos ajudar os fracos trabalhando arduamente, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus. Melhor coisa é dar do que receber. Porque se eu estou dando alguma coisa para alguém, eu estou numa situação melhor. É melhor dar do que receber. Agora, aliás, tem hora que a gente, para receber, aliás, eu disse que eu até fiz uma postagem há um tempo atrás nas minhas redes sociais, dizendo o seguinte, é uma falta, sei lá de quê, de amor, de senso, de bom senso. Essas pessoas que vão lá nas comunidades, vão lá nos lugares onde as pessoas estão e dão uma cesta básica da pior qualidade e ainda fazem com que aquelas pessoas, sorrindo, lhes dê uma foto. Tira uma foto das pessoas para colocar nas redes sociais. Isso é humilhar as pessoas. Quando a Bíblia diz que o que a tua mão direita faz, não deixa a esquerda saber e vice-versa. Acabou, fez, pronto. Agora eu estou lá, a pessoa está com fome, eu vou lá e dou um pão e eu digo, agora deixa eu tirar a foto aqui de você comendo o pão que eu lhe dei. Isso é humilhar demais. Mas cada um, né? Então Paulo diz, olha, vocês querem ajudar as pessoas? Então ajudem trabalhando, arduamente, pega no batente, assim como eu fiz, ele está dizendo aqui. Então por isso que cuidar de dinheiro na igreja é uma coisa muito séria, irmãos, muito séria. E eu louvo a Deus, porque já são aí uns 10 anos que a gente, não por arrogância, quando eu falo isso eu tenho muito cuidado para que as pessoas não achem que isso é arrogância. Não é não, mas é uma alegria do meu coração de eu não, durante esse tempo, pode ser que um dia eu venha precisar, espero que não, mas nesse tempo nunca mais nós precisamos de 1 centavo dos dízimos da igreja para que a gente coma um pão na nossa casa. Nunca mais, porque Deus mudou essa história, porque Ele mudou. Um dia eu já precisei e era humilhante também receber esse dinheiro. Era difícil. Na época nós recebíamos R$500 por mês, que vinha de uma central lá de Campinas. R$500. Por isso que eu digo, nunca mais. Eu ficava falando, né? O salário mínimo, quando eu dizia isso, era 400 e poucos reais. E eu dizia assim, eu tinha minha fábrica de massas, eu tinha meus negócios, e eu falava, né? Aquela besteira que eu falava, que hoje eu não falo mais. Porque parece que quando a gente fala coisa ruim, acontece tão rápido. Mas aí eu dizia, eu queria saber como é que um pai de família consegue viver com um salário mínimo. Eu descobri. E foi duro. Então a gente ganhava R$500. E na época a igreja deu pra gente que era aquele
Nextel. Eu precisava falar com os pastores. Aí dá um Nextel. Pip, né? Barulhinho do Nextel. Pip. Gente, o bendito do Nextel, dos 500 que a gente ganhava, descontava uns 300 do Nextel. Aí sobrava 200. E esses 200, para chegar na nossa mão, rendiam várias ligações. Só misericórdia do Senhor. Pois é, há 10 anos, quando Deus mudou essa história, a gente não precisou mais disso. E eu louvo a Ele todos os dias por isso. É o contrário, porque quando o diabo tentou fechar as portas dessa igreja, achando que nós íamos ter que fechar, porque havia uma predição sobre nós desde o começo, quando nós saímos lá do 1022, daquele salãozinho que pagávamos 525 reais, 525 nós pagávamos lá, viemos para esse prédio, na época, pagando 1.700. Aí, alguns da região, e um que eu sei muito bem quem foi, disse o seguinte: quero ver como é que eles vão ficar no lugar, porque ele ficou sabendo que a gente pagava 525 e que esse novo prédio agora era 1.700. E aí disse o seguinte: não aguentam 3 meses. Foi o que esse profeta do caos, né, que deixa o diabo usar a boca dele, falou. A gente não aguentava 3 meses. Os 3 meses já viraram 23 anos. E Deus nunca nos deixou. Houve épocas aqui que as coisas apertaram e Deus mandou pessoas para cá, como o irmão Zé, que hoje já não está mais entre nós, já foi embora, a senha dele já chegou, né? Mas o Zé veio para cá e ele não sabe porquê, mas Deus mandou ele vir para cá, e por uns 4 meses o Zé dizimava algo em torno de R$1.000 por mês. Aí quando socorreu, o Zé não era daqui, o Zé foi embora. Você está entendendo, irmãos? Então por isso que quando eu falo de dinheiro na igreja, eu falo com muita propriedade e com muito respeito. O dinheiro que vocês trazem e que entra na igreja, e nós vamos precisar de muito mais dinheiro, pode ter certeza, para a implantação de novos trabalhos, para fazer a obra de Deus crescer, para edificar vocês, para vocês poderem comprar mais revistas, para vocês poderem ter mais equipamentos, para a igreja ter suporte, para que a gente possa fazer a obra de Deus. Mas não para que eu tenha uma vida de luxo e vocês tenham a vida humilde que a maioria dos brasileiros tem, né? 36. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Oh Jesus! Todos choraram muito e abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Jesus, parece que eu estou vendo isso, né? Os irmãos ali chorando, abraçando, beijando Paulo, porque ele disse: não, vocês nunca mais vão me ver. Eu não volto mais por aqui. A partida de um grande líder, irmãos. Mas olha, entende uma coisa, vou falar para a gente encerrar. A exemplo de Jesus, antes que ele fosse elevado aos céus, ele preparou os seus apóstolos. Deu um intensivão para eles de 3 anos. 3 anos. Perdeu um que era Judas, colocou Matias no lugar, deixou os 12. Aliás, interessante, falando ainda em dinheiro. Aí você pensa assim: puxa vida, mas Jesus não sabia que Judas ia traí-lo? E deixou o dinheiro logo na mão de Judas? Entende uma coisa? O amor ele deixou na mão de João. Era o discípulo amado, né? O governo ele deixou na mão de quem? De Pedro. Mas o dinheiro era como que Jesus dissesse assim: deixa na mão de qualquer um, ajuda, serve. Você vê o valor que Jesus dava para o dinheiro. O dinheiro era só para as necessidades ali. Quando ele precisou pagar o imposto, não tinha dinheiro. E ele disse: Pedro, pesca lá um peixe. Porque nós vivemos de milagres, irmãos. Pesca lá um peixe, Pedro.
Como assim, Senhor? Pesca. E interessante que ele manda Pedro pescar o peixe. Ele não mandou Mateus. Mateus não entendia nada de peixe. Mateus era coletor de impostos. Ele mandou Pedro. Ele não erra. Deus, a igreja é como uma caixa de ferramenta, irmãos. Quando eu quero apertar um parafuso na minha casa, eu olho a cabeça do parafuso, se é fenda ou se é estrela, e eu pego a chave certinha. Quando eu quero apertar um negócio, eu pego um alicate ou a chave adequada. Quando Deus quer fazer algo na igreja, Ele pega aquelas pessoas certas. Aí Ele diz para Pedro, por que Pedro? Pedro foi pescador, experiente. Pedro, pesca um peixe. Se ele dissesse isso para Mateus, talvez Mateus dissesse o seguinte, Senhor, eu não sei nem para onde vai. Como é que pega? Como é que pega peixe? Mas quando ele disse para Pedro, pesca um peixe, Pedro sabia tudo sobre pescar peixe. Pega lá, traz o peixe. Abre a boca dele agora. Agora, Pedro, você vai ver uma coisa que você nunca viu, cara. Nunca viu. Abre a boca desse peixão aí. Senhor, tem dinheiro na boca desse peixe? Quanto que tem aí? 2 moedas. Era exatamente o valor do imposto que tinha que pagar a Roma. Aí ele disse, paga o imposto, o meu e o seu. O meu e o seu. Dai a Deus o que é de Deus e a César, o imperador romano, o que é de César. Paga o imposto para ele. Esse era o valor que Jesus dava. Deixa na mão do cara que é desonesto. Porque tem gente que fala, Jesus confiava mais em Judas do que em todos. Não, ele pôs dinheiro na mão dele, porque dinheiro podia pôr na mão de qualquer um. Você está entendendo? Então, queridos irmãos, guardemos esta palavra. Guardemos esta palavra. Nessa viagem que nós estamos fazendo com o apóstolo Paulo. Semana que vem nós vamos para o capítulo 21. E está chegando aí o desfecho. Está lá no final. Paulo vai ficar numa casa alugada em Jerusalém. É um filme que ele morre no final, né? Mas eu não vou contar o final, senão você não vem mais. É isso. Mas antes que isso aconteça, tem muitas águas ainda para rolar. Ainda tem viagens, ainda tem milagres, ainda tem cada coisa que só Deus para fazer. Amém, queridos? Vocês entenderam essa palavra? Vamos em frente. Não seja eutico. Não durma no culto. Não fique desapercebido da palavra. Não senta na janela. Sai da janela, meu irmão. Senta na frente. Agora tem um detalhe. Sentar à frente também, na época de Jesus, tinha uma turma que sentava bem na frente que não era legal. Por isso que não é o lugar onde você senta, mas é a atenção que você dá. Porque as primeiras cadeiras, quando Jesus estava em algum lugar, quem estava lá? Os escribas e os fariseus. Ali. Só para tentar pegar numa falha. Só para tentar pegar ele em alguma contradição. Esteja lá atrás ou esteja aqui. Aonde você estiver. Não estou me referindo a corpo físico, estou me referindo a intelecto, a mente. Quando você estiver no culto, esteja inteiro no culto. Fica lá não. E o Senhor Deus nos abençoe. Amém? Pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.